Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom? Então, a gente vai encerrar o capítulo 9, tá? Claro que a gente não vai encerrar a Guerra Fria, porque a Guerra Fria continua, né? Temos outros eventos, mas vamos falar então de terminar a Revolução Cubana, certo? Então, só lembrando que quando se aborda questões de vestibular sobre Cuba, geralmente a questão que mais aparece está relacionada ao próprio processo revolucionário, né? Então, às vezes com alguma afirmativa ou né, um verdadeiro e falso, no qual consta ali que a revolução ela nasceu socialista e não foi assim, uma revolução nacionalista que tinha como premissa, né, e depois fez isso mesmo, nacionalizar as empresas estrangeiras que ali exploravam as principais riquezas cubanas, que eram então voltadas principalmente para o latifúndio, né, fazer uma reforma agrária que foi feita, né, e basicamente, então, né, mais tarde é que Cuba acaba se tornando, entre aspas, comunista, né, mais uma vez eu reforço que uma experiência comunista, de fato, né, houve a Comuna de Paris, um período, né, da Revolução Russa, mas de um modo geral, o que nós tivemos são experiências de socialismo real, certo? Bom, e geralmente, então, né, eles enfatizam isso, como se a Revolução tivesse nascido socialista, né, e não foi. Na verdade, o Fidel Castro, que então era a liderança, né, que depois vai acabar se tornando ditador, ele acaba, digamos assim, buscando, né, essa via no sentido de que precisava de um outro parceiro econômico, uma vez que os Estados Unidos colocou um embargo, né, gigantesco, que dura até hoje, né, então muitas vezes as pessoas ressaltam a pobreza de Cuba, lembrando que pobreza é uma coisa bastante relativa, né? Afinal de contas, algumas coisas Cuba supre, né, da sua população, ou seja, né, e não sou eu que estou dizendo, ou sei lá o quê, são órgãos internacionais, né, como ONU, Unicef, enfim, né, instituições consolidadas internacionais, da qual vários países são signatários, que apontam Cuba como um expoente em várias áreas básicas, digamos assim, básicas no sentido de ser, digamos assim, o mínimo que as pessoas deveriam ter para viver com dignidade, que é saúde, né, educação. Então, Cuba basicamente erradicou, né, o analfabetismo e também essa questão da saúde, né, que Cuba de fato tem um avanço, uma perspectiva de uma medicina popular, de família, né, de família no sentido de que há um cuidado preventivo muito profundo, essa é a lógica, digamos assim, né, da área de saúde cubana, e, né, e moradia, enfim, é uma série de situações que Cuba supre, né, até hoje. Então, alguns analistas, especialistas em Cuba, não, eu não sou uma delas, né, mas muito do que eu leio, muitos colocam Cuba como, apesar de ser um regime, né, ainda bastante fechado no sentido político, né, em relação ao social, já volta-se mais como uma democracia social, no sentido de que atende demandas básicas de sobrevivência, né, de uma vida, enfim, com pilares básicos da sua população, né, enfim. Mas a grande questão é que nós temos aí, desde 59, junto com a perspectiva da Aliança para o Progresso, promovida por Kennedy, exatamente tentando evitar qualquer outra insatisfação tão profunda de países da América Latina que redundassem em algum outro processo revolucionário. Então, a Aliança para o Progresso vai ser uma série de investimentos, e não só financeiros, mas também no sentido de corações e mentes, né? Então, as pessoas vão sendo cooptadas, doutrinadas, né? Então, a mídia, né, principalmente cinema e jornais, etc., fazem todo esse papel de demonizar qualquer coisa que não seja, né, a ótica estadunidense, ocidental, e também ressaltar, né, e, digamos assim, colocar num patamar superior tudo que vier então dos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente vai ter isso ao longo de anos e vai sendo criado isso quase que instintivamente. As pessoas acabam tendo, entre aspas, né, opiniões, ou enfim, e não sabem de onde vem. Vem disso, vem desse processo gigantesco de doutrinação que a gente sofre ao longo de toda a vida. Mas, enfim, então o fato é que isso vai ser um investimento muito grande
que os Estados Unidos vai fazer para demonizar o que ocorreu em Cuba, para que não ocorra em nenhum outro espaço, né? E vai investir tentando, digamos assim, né, manter, digamos assim, aquele status quo. Então, né, dar aquela, tá, tudo bem, aqui uma migalhinha ali, para que as pessoas se contentem e não reajam, né, de forma a ocasionar uma outra ruptura, né? Porque Cuba, apesar de ser, né, enfim, nos calcanhares estadunidenses, é uma ilha pequena, sem grandes recursos, etc, né? O Brasil seria diferente. E aí a gente vai ver, né, que na América Latina a estratégia mais tarde será exatamente promover as ditaduras, né, civis militares que vão se implantar. Mas enfim, voltando a falar de Cuba, basicamente então a gente vai ter uma revolução que não nasce socialista, mas se torna socialista muito por essa questão, como eu falei para vocês, do embargo econômico que os Estados Unidos vai impor, impedindo inclusive que seus parceiros, os países sob a sua zona de influência, também comercializem com Cuba. Então, Cuba precisava de algum parceiro econômico, se voltou para a União Soviética, e a partir daí, então, né, vai então se colocar como parceiro econômico e devido a uma série de também tentativas de golpe, uma série de tentativas de tomada de poder, enfim, né, de uma instabilidade, vai acabar sendo implantada, então, numa ditadura que vai ter como figura de liderança o Fidel Castro, né, e que vai, então, né, até o fim da sua vida, ter esse controle político, né, sobre Cuba. Bom, então, basicamente, né, uma das principais episódios de tentativa de derrubada do Fidel, também promovido pelos Estados Unidos, né, será uma invasão ordenada pela CIA, né, na Baía dos Porcos, mas que acaba não tendo êxito, simplesmente porque havia um apoio popular muito profundo, né, em relação ao processo revolucionário ocorrido lá, né. Depois, então, como eu falei para vocês, os Estados Unidos vai promover uma série de situações, né, limitando, né, a participação de Cuba, o reconhecimento, né, do processo revolucionário por vários países, vai ficar assim, basicamente, né, Cuba vai ficar muito isolada, né, e até hoje, se a gente for pensar, Cuba tem um reflexo, né, uma atuação internacional muito profunda, principalmente nas questões de ajuda humanitária, né, e digamos assim, em contratos nos quais então eles enviam médicos para diversos espaços de conflito, espaços de grande dificuldade, ou que, enfim, médicos daqueles países não querem ir. E Cuba então também tem muito dessa vitrine, digamos assim, no mundo, nesses setores essenciais, digamos assim, da vida humana, né? E que Cuba tem, de fato, é muito avançada nessa perspectiva, e inclusive nessa questão de áreas científicas voltadas para a prevenção, né? Cuba, já no século XIX, tinha, digamos assim, um destaque na área científica, na descoberta de vacinas, por exemplo, né? Enfim, então a gente às vezes não sabe muitas dessas informações, né, de que Cuba de alguma forma também tem, né, uma estrada de pesquisa científica, principalmente na área de saúde, tá? Bom, então basicamente a gente vai ter, né, essa situação, né, de Cuba, né? Vai conseguir, inclusive, como falei, alguns avanços grandes, mas na década de 90 vai sofrer uma situação muito grave, porque a União Soviética vai se desmantelar, né? Nós vamos ter o fim do Bloco Soviético e com todas essas tensões, tudo que está acontecendo lá no Bloco Soviético, o auxílio, as parcerias comerciais, os investimentos em Cuba cai e Cuba vai sofrer uma situação gravíssima devido à questão do embargo, como eu falei para vocês, né, de miséria, de fome, de uma situação super crítica, sabe? Bem complicada mesmo, então é um momento muito difícil, né? E com toda essa situação também a gente vai ter essa também insatisfação, né? Estamos vivendo uma série de situações de miséria mesmo, né? E com isso a gente vai ter uma tentativa, uma luta por abertura, por reformas, enfim. Nos últimos anos a gente teve um incremento, então, principalmente em relação à questão de turismo, né? Que é um ponto, Cuba tem praias lindíssimas, enfim, né? Que é um ponto importante para a economia cubana. Tivemos alguns investimentos de alguns países que furaram esse embargo, né? E durante o período do governo do Barack Obama, a gente teve, né, algo, digamos assim, importante, que foi
algumas tratativas, né? Alguns momentos de diálogo, né? Depois, com o demônio, né? Que agora foi pro inferno, que era o Trump, isso retrocedeu, porque tinha um discurso xenófobo, um discurso, enfim, né? Vocês devem estar cientes do que era aquilo ali. Mas tá. E daí então isso parou, né? Mas com também a questão pandêmica e com, digamos assim, o auxílio, né? Enviando médicos, enfim, para vários locais, Cuba começa a ter, como eu falei para vocês, novamente, uma, digamos assim, uma releitura, uma simpatia por outros países que vão, né, começar a retomar, então, essas relações com o povo cubano, certo? Então, basicamente é isso, né? Eu recomendo que vocês busquem informações seguras, porque a gente sabe que tem muita coisa de tio de zap sobre Cuba, né? Não vou dizer muito, mas é importante vocês procurarem leituras mais, de fato, qualificadas para entender um pouquinho o processo da Revolução Cubana, tá? Mas para questões de vestibular, o mais importante mesmo é conhecer a questão da crise dos mísseis e saber esse ponto, né, que eu ressaltei para vocês sobre o início do processo revolucionário. Certo? Então, gente, obrigada pela atenção e até o próximo.